Mahabharata, capítulo 45. Volume 1. Os Pandavas consultam Krishna. Em Virata, os Pandavas receberam a resposta dos Kurus. Nenhuma terra e nenhuma riqueza seriam restituídas. Dhritarashtra clamava por paz, mas queria manter sua hegemonia. Duryodhana preservava sua natureza obstinada e iracunda. Yudhishthira não se surpreendeu. Tudo o que restava então era Krishna ir a Hastinapura como prometera. Faze presente a hora de demonstrares tua amizade, ó Senhor. Yudhishthira mantinha unidas as palmas de suas mãos conforme se dirigia a Krishna. É do conhecimento do mundo inteiro que és devotado ao bem-estar de teus amigos. Dependemos de ti, solicitamos aos Kurus que devolvessem nosso reino. Não cogito outrem senão tu que possa nos livrar dessa dificuldade. Ó Madhava, és nosso único refúgio. Krishna estava sentado, um pouco abaixo de Yudhishthira, em um trono de ouro encrustado de pedras preciosas. Seus encracolados cabelos negros caíam por em torno do seu rosto sorridente. Uma coroa tauxiada de diamantes esplendia sobre sua cabeça, e seus brilhantes brincos em formato de tubarão estrelaram quando Yudhishthira se voltou. Aqui estou, respondeu o Pandava. Disponho-me a fazer o que quer que me solicites. O que queres que eu diga? Yudhishthira foi tocado pela resposta de Krishna. O que ele e seus irmãos haviam feito para serem merecedores de semelhante apoio de sua parte? Ali estava a maior de todas as personalidades, pronto para levar a mensagem e agir como um enviado de paz. Todos os 5 irmãos olhavam fixamente para a face de Krishna, e logo seus olhos marejaram de lágrimas. Ouviste Sanjaya descrever a mente e os sentimentos de Dhritarashtra. Ó Krishna, ele deseja a paz sem entregar-nos o que é nosso por direito. Tal homem ambicioso, parcial para com seus filhos, possui um pecaminoso coração. Vivemos por 12 anos na selva e sob sua ordem, mais um miserável ano neste reino. Os Brahmanas sabem que fomos fiéis à nossa promessa, mas ele não cumpriu o acordado. Seguindo o conselho de seu estulto descendente, tem o desejo de seguir um caminho pérfido, desavergonhadamente se considerando proprietário do mundo. Não nos conferirá sequer 5 vilas. Devido à sua ganância, fomos reduzidos à pobreza e vemo-nos incapazes de cumprir nossos deveres da ordem de Kshatriya. Sem riqueza, é-nos difícil oferirmos virtude. Ascetismo e mendicância não são deveres de um Kshatriya, ó Krishna. Destinamo-nos a governar o povo e a manter a grandes tesouros, a fim de servirmos os Brahmanas e os necessitados. Ai de mim, que miséria maior pode haver para alguém próspero do que eu perder sua fortuna? A morte ser-lhe-ia melhor. Yudhishthira olhou para os seus irmãos, que concordavam em silêncio ante sua ordem. Haveriam aceitado cada um deles uma vila, mas Dhritarashtra queria que permanecessem mendicantes. A sugestão do idoso monarca era ultrajante, haja vista que mendigar algo impensável a um poderoso Kshatriya. Mesmo terem de suplicar aos Kurus por seu próprio reino era aflitivo e vexaminoso. Yudhishthira continuou, apesar de que seria um ato vicioso reaver nosso reino mediante a morte dos nossos parentes, não consigo ver nenhum outro recurso. Lutar, quando o momento oportuno se faz presente, é a difícil obrigação dos Kshatriyas. Uma guerra, entretanto, causa sofrimento a todos. Mesmo caso triunfemos, hamos de lamentar a morte de nossos parentes e amigos. Caso fracassemos, seremos extintos. No entanto, sem um reino, já não nos encontramos como se mortos estivéssemos. Por conseguinte, requesta a Dhritarashtra que pacificamente devolva o que já é nosso haver. Se isso não ocorre, a guerra é o proceder
que nos é apropriado, não obstante a consequente miséria. Yudhishthira não desfrutava do prospecto de uma guerra com seus superiores, de acordo com os textos sagrados. Aqueles que são mais jovens devem sempre se sujeitar aos seus superiores em um impasse. Ele pediu a Krishna que esclarecesse suas dúvidas. Qual é a opinião tua, ó Keshava? Qual é o caminho da virtude que agora devo trilhar? É-nos correto combater Dhritarashtra e seus seguidores? Não creio que aceitará alguma política de paz, isso porquanto é excessivamente apegado aos seus filhos. Tudo o que fará será rir de nossa respeitosa submissão. Ó Dharmaraja, lutar ou não lutar não é escolha tua, senão que a escolha cabe a Dhritarashtra. Pelo bem de ambos vós, irei até lá e pedirei por paz. Se a paz puder ser assim aquistada, haverei feito algo virtuoso e os exércitos escuros e dos pandas estão livres da armadilha da morte. Yudhishthira revelou-se incerto. Não é meu querer que vás até os curos, ó Krishna, mesmo caso endereçe essa palavra a Duryodhana de forma amical, ele não te ouvirá, senão que estou certo que tentará prejudicar-te de alguma maneira. Que utilidade terá tudo isso caso algum mal recaia sobre ti? Krishna riu. Conheço a natureza corrupta de Duryodhana, mas não seremos censurados por irmos ter com os curos em uma tentativa de conciliação pacífica. Ninguém poderá dizer que não fizemos tudo dentro de nossas possibilidades a fim de que a guerra fosse evitada. Não temas por mim. Todos os governantes da terra unidos não poderiam se opor a mim em batalha quando enfurecido. Se os curos insultarem-me enquanto zelo para o bem deles, hei de devorá-los como incêndio. Como queiras, Krishna, Yudhishthira aqueceu-se. Ruma para Hastinapura, que tudo o que é desejável decorra disso e vejamos tua pessoa retornar em boa saúde com teu objetivo logrado. És um amigo tão querido quanto és a Arjuna. Abrigando-me em tua amizade, vejo-me livre da ansiedade. Deves falar com Duryodhana de tal modo que se garanta a paz, mesmo que isso exija o sacrifício da retidão. Hei de aceitar menos o que minha cota legítima, ou mesmo jogarei outra partida de dados se necessário, caso a guerra assim possa ser impedida. Yudhishthira estava confiante de que não perderia outro jogo agora que aprendera os segredos dos dados de Vrishaparva na floresta. Ele também aludiu ao fato de que aceitaria pacificamente meras 5 vilas, estando disposto a fazer toda sorte de sacrifícios pessoais para evitar a guerrear contra os seus parentes e professores. Yudhishthira começava até mesmo a se perguntar se não seria melhor simplesmente deixar os Kauravas com o reino. Talvez pudesse permanecer com seus irmãos em um território pertencente aos seus aliados. Certeza ele tinha de que quanto Krishna quanto Drupada ficariam felizes em conceder-lhes um território para reinarem. A face de Krishna assumiu uma expressão grave. Conheço bem tanto tuas intenções como aquelas de Duryodhana. Embora prefiras a paz a qualquer preço, não é dever de um Kshatriya evitar um conflito justo. Senão que o Criador ordenou que um Kshatriya tem de encontrar com a vitória ou com a morte. Ele não pode manter-se por gentileza, mendigando ou colhendo frutos e raízes na floresta. Quando é chegado o momento, tem de mostrar seu poder e não se recolher em postura de humildade. A humildade de Yudhishthira beirava o excesso e Krishna sabia que Duryodhana apenas se aproveitaria de sua brandura e tolerância caso exibisse as mesmas. A linguagem da força e das ameaças era a única expressão capaz de desviar o Kaurava de suas metas desvirtuadas. Ninguém se beneficiaria se fosse dada livre a vazão para a crueldade e para as mentiras de Duryodhana. O mundo seria privado de seu mais virtuoso governante e seria liderado por um homem entregue ao egoísmo. Krishna lembrou a Yudhishthira dos muitos insultos que contra os Pandavas atiraram os Kurus. Duryodhana não mostrou qualquer remorso ou vergonha por haver exilado tua pessoa na floresta em trajes de pele de veado. Com efeito, ele e seus irmãos, enquanto contrapassas de teu reino, era usurpado no jogo. Então o malicioso do Shashana arrastou a chorosa Draupadi
por seus cabelos para dentro do salão de assembleia. Os olhos de Krishna arderam como chamas conforme rememorava o opróbio a que Draupadi fora exposta. Sua voz rígida ecoou pelo salão. Todos os reis presentes derramaram lágrimas e censuraram Duryodhana, mas nada fizeram. Essa simples omissão é bastante para autorizar qualquer indivíduo a matá-lo. O que dizer-te de ti? Todos os brahmas e homens íntegros censuraram-no e condenaram-no. Em consequência do que já pode ser considerado morto. Assim como não há pecado em matar uma serpente, não há pecado em matá-lo. Quem a ele se aliaria em batalha também merece o fim da vida, por servir alguém de tamanha degradação. Krishna silenciou-se brevemente, poucas vezes o Yudhishthira vira-o tão irado. Que esperança havia aos Kauravas após haverem incitado Krishna a tamanha exasperação em que parecia prestes a consumir todo o cosmo mediante seu mero olhar? Yudhishthira viu com um olhar voltado para Draupadi, que era tomada de revolta conforme as palavras de Krishna relembravam o terrível ato de Dushashana. Lágrimas caíram de seus olhos e respirava pesadamente enquanto Krishna prosseguia. Indo a Hastinapura, hei de findar todas as dúvidas, fazendo com que todos vejam teu bom coração e a natureza pecaminosa de Duryodhana, ao relembrar aos Kauravas todas as injúrias perpetradas contra a tua pessoa. Ninguém poderá chamar-te de pecante, porquanto buscas pela paz. O mundo Destarte fará toda a culpa recair sobre os Kurus, encabeçados por Dhritarashtra. Pedirei por paz sem sacrificar teus interesses, ó regente dos homens. Após as respostas deles, retornarei com conhecimento de suas intenções. Krishna olhou ao redor, os olhos de todos estavam fixos em sua pessoa quando voltou-se para o Yudhishthira e concluiu solenemente seu discurso. Deves saber que a guerra certamente acontecerá. Duryodhana não te restituirá qualquer porção de teus próximos territórios e somente te restará matar aquele que já foi morto por seus próprios pecados, e eu auxiliar-te-ei neste efeito. Yudhishthira aceitou o discurso de Krishna, ciente de que os atos de Krishna sempre se destinavam ao bem-estar de todos os seres. Se ele julgasse necessária a guerra, a mesma então seria inevitável, mesmo se isso acarretasse a necessidade de matar os respeitáveis líderes Kurus. Krishna, antes de partir, desejou ouvir a opinião de todos os Pandavas. Ele voltou seu olhar para Bhima, que, compreendendo a vontade de Krishna, disse: Acho que deves dizer tudo o que te seja possível para o auferimento da paz, ó Madhusudana. Sua voz estava incrivelmente impassível. Contudo, por favor, sê cauteloso, pois Duryodhana se ofende com facilidade. É colérico, arrogante, incapaz de dar ouvidos a bons conselhos. Não te dirija a eles com palavras ríspidas, ou ele reagirá com violência. Trato de maneira cortês, conquanto vá ser difícil conseguir a paz, tenta por obséquio tudo que estiver a teu alcance, muito embora eu anteveja a iminente destruição dos Kurus. Assim como Kali nasceu em meio aos Asuras, o cruento Duryodhana nasceu em meio aos Kurus. Tenta amimorar sua natureza baixa com palavras lenitivas. Ó Krishna, ou nossa linhagem extinguir-se-á, que haja paz entre nós, que evitemos o pecado de aniquilar nossos parentes e que vivamos juntos em irmandade. Krishna surpreendeu-se, olhando para o Yudhishthira, e Arjuna começou a rir. Ó Bhimacena, teu verbo é como o frio no fogo, ou como a leveza na terra. Bhima franziu suas sobrancelhas conforme Krishna dava continuidade. O que ocasionou essa mudança no teu coração? Até então pronunciaras somente palavras a indicarem a guerra, além de haveres permanecido acordado por noites inteiras, sentado com o olhar voltado ao chão, lamentando em suspiros quentes, correndo a destinos aleatórios e golpeando o solo. Parecias por diversas vezes insano, solitário permaneci, e nada deleitava a tua pessoa. Repentinamente ria sonoramente, em outros momentos chorava com profusão. Por longos períodos sentavas-te
quanto à cabeça entre os seus joelhos, e cerrava os olhos. Tudo isso é obra do ódio. Ó Bhima, juraste matar Duryodhana e todos os seus irmãos. Por que tão repentina exibição de transigência? Krishna sorriu. Que espantoso! Parece que mesmo aqueles que são impotentes Parece que mesmo aqueles que são impotentes atemorizariam-se quando o momento de batalhar faz-se presente. Certamente te estás deparando com angústias desfavoráveis, daí desejares a paz. Tomado de honra, tornastes como um eunuco, destituído de masculinidade. Ó filho de Kunti, a mente dos homens é inconstante e facilmente alterável, assim como as árvores jovens balançam no vento. Ó herói, se firme, não cedas espaço ao pavor. Espanta-me deveras ver-te em semelhante estado. Se em tua pessoa teus irmãos afundar-se-ão em um oceano de desespero, portanto pensa em tua nobre linhagem. És um kshatriya, motivo pelo qual te destinas a viver pela bravura. Essa fraqueza de coração não é bem-vinda, ó Bhima. Como um cavalo de primeira classe incitado por seu montador, Bhima rapidamente colocou-se de pé e disse alto: Não penses que minha mentalidade desviou-me para um novo sentido, ó Krishna. Regozija-me o prospecto da alfinetada, e que certamente sabes o bastante o dado que vivemos juntos por várias ocasiões. Ou talvez não me conheças, assim como alguém que nada em um lago conquanto desconheça sua profundidade, é devido a isso que me encontras defeito em minha pessoa, pois quem, conhecendo-me como Bhimacena, falaria semelhantes palavras? Embora sempre se condene o alto engrandecimento, falarei da minha coragem e do meu vigor a fim de acalmar-te a mente. Bhima ostentou seus braços, os quais se assemelhavam a um par de trombas de elefantes. Quem é esse homem que, uma vez dentro do circo desses braços, seria capaz de escapar? Mesmo se contasse com os préstimos de Indra, do oceano e de Himavati, em pessoa finar-se-ia. Se a terra e os céus repentinamente se arremetessem um contra o outro em fúria, como duas grandes montanhas, eu poderia apartá-las valendo dos dois braços meus, juntamente com todas as suas criaturas móveis e inertes. Sobre todos aqueles que se opõem aos Pândavas, hei de marchar. Ó Achyuta, muito embora me desconheças agora, seguramente hás de conhecer-me na desordem do gládio. Tuas palavras doem-me como o lancetear de um grande furúnculo. Minha força, em verdade, é maior do que descrevi. Quando for chegar o momento, tu e o restante do mundo hão de ver-me despedaçar os mais bravos guerreiros, juntamente com seus elefantes, cavalos e quadrigas. Eu nada temerei, nem mesmo caso os três mundos se arremetem contra mim. O que falei foi motivado unicamente por misericórdia, ó Krishna. Eu poderia suportar qualquer sorte de incômodo, de forma a evitar a aniquilação dos Bharatas. Mahabharata, volume 1, capítulo 45, os Pandavas consultam Krishna. Krishna sorriu fartamente conforme Bhima retornava para o seu assento. Desejoso de conhecer os intentos de tua pessoa, falei unicamente por afeição. Não estava apontando algum defeito em ti, haja vista que é de meu saber que és capaz do que dissestes e muito mais. Conheço a grandeza de tua alma e o poder que possuis. Minhas palavras tinham por objetivo exclusivamente inspirar-te a determinação. Ações firmes logo se farão necessárias. Sem agir, o homem não pode alcançar seus objetivos neste mundo. Malgrado a causa última, o mero destino não é suficiente. Quem age em completo conhecimento de causa e efeito, sem apego aos resultados, pode alcançar suas metas mais elevadas. Aqueles que se mantêm ociosos, quer por ignorância, quer por medo, não são bem-sucedidos. Krishna voltou-se a Arjuna. Qual é a tua visão, ó Dhananjaya? Partirei para Hastinapura quando chegue a alvorada. Tens alguma consideração final? Arjuna assimilou tudo em silêncio, ele olhou em torno do grande salão. Os grandes reis e brahmanas presentes corresponderam seus olhos conforme começou a falar.
Julgo que o Yudhishthira disse tudo o que era necessário dizer, ó Janardana. Nada obstante, parece-me que não consideras a paz facilmente obtenível, quer pela avareza de Dhritarashtra, quer pela fraqueza nossa. Fraqueza nossa. Também entendes que os desejos de alguém são inúteis a menos que sucedidos por atos. Não é apropriado depender unicamente do destino. Havendo apresentado seu entendimento em relação ao elóquio de Krishna, Arjuna respondeu o que lhe fora questionado. Estou de acordo. Em minha opinião, ó Keshava, e não existe algo inauferível para aquele que age em conhecimento. Sei que és o maior bem-querente, tanto nosso como dos Kurus. Logo, o que quer que decidas, aceitarei de pronto. Se a paz for o teu desejo, assim se dará. Se a guerra for o teu desejo, estou pronto para a peleja. Por alguns momentos, Arjuna descontinuou sua fala com a sua mão repousada sobre a longa espada ao seu lado. Por certo, nasceram unicamente para portar armas em combate. Honestamente, era incapaz de vislumbrar qualquer chance de paz, mesmo caso Krishna fosse a Hastinapura. Malgrado seu poder, Krishna jamais compelia alguém a agir contra seus desejos pessoais. Ele oferecer-lhe-ia sabedoria, apresentaria lógica e razão, mas ao fim tudo dependeria de Dhritarashtra e do livre-arbítrio de Duryodhana. Nada indicava que responderiam favoravelmente, senão que toda a probabilidade dizia que Krishna retornaria após haver sido insultado. A voz de Arjuna tornou-se alta em ira quando pensou nisso. Sem quaisquer incertezas, o perverso Duryodhana merece a morte, dado que ele e seus irmãos cruéis e dolosamente assenhoraram-se de nosso reino e insultaram a inocente Draupadi. Não se faz possível no olho de minha mente a visão de Duryodhana aceitando algum bom conselho. Tuas palavras serão como sementes atiradas em um solo infecundo. Se consideras que deve ser destruído, faze-o prontamente, ó Senhor, pois nada mais há para ser considerado no concernente a isso. Ou então, que se dê a batalha. Que sorte de Kshatriya evitaria semelhante confronto, mesmo se fitado pela morte? Krishna concordou lentamente com a cabeça. É precisamente como dizes, Arjuna. Tanto a paz quanto a guerra repousam em minhas mãos, mas não forçarei nenhuma das duas. Mesmo na agência divina que causa os resultados das ações, permite aos homens sua liberdade de escolha. Todo homem tem de aceitar as consequências de suas próprias ações. Cegados pelo amor, os homens não veem os resultados finais de suas ações, mas o poder divino sempre efetua essas consequências. Transmitirei por inteiro a mensagem de Yudhishthira aos Kurus. Como dissestes, Arjuna, o Yudhishthira já disse tudo o que havia para ser dito. Muito provavelmente Duryodhana é vicioso por demais para aceitar meu conselho, além de lhe ser impossível compartir até mesmo um minúsculo pedaço de terra por um breve momento. Assim a guerra acontecerá. E terás de combater, ó Bibatsu. Fixa tua mente na batalha, porquanto quem quer que decidas derrotar já está vencido. No que diz respeito a mim, desejo fazer o que quer que seja bom para Dharmaraja. Sempre seguirei as instruções daquele piedoso rei e também julgarei devidamente os atos viciosos de Duryodhana. Krishna voltou-se aos gêmeos, ambos os quais expressaram sua prontidão para a guerra. Satyaki também falou acerca de sua determinação em lutar. Havia pouca dúvida na mente de todos os que a guerra era inevitável. Duryodhana simplesmente riria de Krishna. Draupadi também estava sentada na assembleia. A conversa sobre a paz alarmara a princesa, visto que por 13 longos anos aguardara pelo dia em que seria justiçada. Ela queria que a guerra contra Duryodhana e seus irmãos começasse prontamente. Aquela missão final de paz a ser desempenhada por Krishna preocupava deveras. Se fosse bem sucedida, parecia que seus consortes, inclusive Bhima, estavam prontos para aceitar a paz caso Krishna pudesse consegui-la sem sacrificar os interesses deles.
Como então seria vingada por seu sofrimento nas mãos dos Kauravas? Como a sua honra seria restabelecida? Endereçou-se a Krishna com sofrimento em sua voz. Ó Achyuta, por que pretendes sair em destino a Hastinapura? Quais objetivos esperas alcançar? Duryodhana nos deixou claro que jamais restituirá o reino de Yudhishthira. Muito embora Yudhishthira haja solicitado apenas 5 pequenas vilas, o maligno Duryodhana não consentiu. Nem por meios pacíficos, nem por rendição haveremos de granjear nossas metas. Senão que somente em batalha haveremos de recobrar o reino que nos pertence. Não me é possível ver qualquer propósito em ires a Hastinapura, ó Krishna, a menos que o faças de modo a dizimar aqueles homens pecaminosos. Não deves mostrar misericórdia neste momento. Afirma-se que o pecado de matar um homem inocente vitima o governante que deixa de matar quem é culpado. Não te deixes ser tocado por pecado, ó Janardana. Draupadi lembrou Krishna da dor que sentiu no salão da Assembleia dos Kuros. Em sua voz embargada disse: Que vergonha recaia sobre a arqueria de Arjuna, bem como sobre a força de Bhima, se Duryodhana prosseguir respirando, mesmo que por mais um instante. Ó Senhor, se sou digna de teu favor, se tens misericórdia de mim, dirige toda a força de tua ira contra os filhos de Dhritarashtra. Draupadi levantou-se do seu assento atrás dos Pandavas, envolvendo com o seu punho algumas madeixas de seu cabelo profundamente azul, aproximou-se de Krishna, Krishna de olhos azuis, eis os caracóis de Dushashana, que Dushashana agarrou. Se Bhima e Arjuna são baixos bastante para desejarem a paz, meu idoso pai e seus filhos lutarão por minha honra. Também hão de me desforrar meus heróicos filhos, com Abhimanyu a encabeçá-los. Sem ver a mão de Dushashana separada do seu corpo, como alguma paz eu poderei experimentar? Há 13 anos minha mente arde em pensamentos de revindita. Palavra diferente essa. De vingança, na verdade. Bom, meu coração viu-se despedaçar quando, perante a inclinação de Bhima para a clemência. As palavras de Draupadi se contiveram quando as lágrimas quentes caíram sobre os seus seios e ela cobriu sua face com suas delicadas mãos. Krishna consolou gentilmente. Muito em breve, Panchali, ouvirás o pranto das esposas dos Kauravas exatamente como choras agora. Aqueles que são objeto de tua ira já estão arruinados, juntamente com todos os seus parentes e seguidores. Os deuses assim ordenaram, não tenha dúvidas de que Bhima, Arjuna, os gêmeos, o Yudhishthira e eu matá-lo-emos. Se os filhos de Dhritarashtra não procederem consoante meu aconselhar, cairão sobre o chão grosseiro, e os seus corpos servirão de alimento para os cães e chacais. Ó gentil mulher, cessa o verter de teu pranto, pois logo verás teus cônjuges recobrarem seu reino após haverem ceifado a vida daqueles que hostilizam suas esposas. Pacificaram Draupadi as palavras de Krishna. Nada mais restava ser dito. A noite logo cairia, então Yudhishthira encerrou a assembleia. Krishna partira. Cedo no dia seguinte, ele colocou-se de pé e curvou-se adiante. E colocou-se de pé e curvou-se diante de Yudhishthira. Deixando o salão, assim como o sol escondendo-se por trás de uma nuvem, os Pandavas seguiram e gradualmente os demais dispersaram, todos refletindo nas graves palavras de Krishna.